Fala pessoal, tudo bem com vocês? Atos 2 Podcast chegando na área. Primeiramente agradecendo a você que já assistiu o primeiro episódio do nosso podcast, que já foi lá, já curtiu, já compartilhou, se inscreveu no canal. Você que ainda não se inscreveu no canal, corre lá, aciona a notificação, curte, compartilha, assiste, que assim o YouTube entende que o conteúdo relevante vai sugerir para mais pessoas serem alcançadas, tá bom? Esse é o nosso segundo episódio, nosso segundo capítulo, nossa segunda conversa. E hoje eu trouxe um grande amigo meu. É uma honra receber ele aqui para sentar nessa mesa de conversas, compartilhar um pouco dos feitos que o senhor tem realizado na sua vida, da sua caminhada com o senhor. Meu convidado de hoje é Yuri Pinheiro. Yuri, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Luiz. Muito obrigado por estar aqui conosco, sentado nessa mesa. É uma satisfação recebê-lo. Glória a Deus. Fico muito grato mesmo por fazer parte de tudo isso, daquilo que Deus está fazendo na tua vida, com você e a tua esposa, aquilo que Deus está levando. E para mim é gratidão mesmo estar aqui hoje com você. Glória a Deus. Yuri, para a gente iniciar, o pessoal que está em casa, que ainda não te conhece, como que está sendo, como que foi o início da sua caminhada com o Senhor? Tu já vem de um berço, de uma família cristã, já cresceu dentro do ambiente cristão, você passou por um processo de conversão, conheceu o Senhor mais tarde, onde que foi, como que foi teu encontro com o Senhor? Então, não nasci num berço cristão, minha família toda distante do Senhor, distante de Deus, nunca tive contato, assim, né, eu digo assim, tanto igreja, nunca fui, né, para conhecer, sempre aquela coisa, assim, distante de igreja, né, com medo, com o pé atrás, né, vão me roubar, mas a minha conversão, ela foi muito intensa, assim, foi muito intensa, foi bem impactante, foi num momento bem difícil da minha vida, passei por muitas situações, não estava no momento legal da minha vida, drogas, bebida, cigarro, vivi uma vida homossexual, né? Então eu encontrei o Senhor com 19 anos, vivendo dessa forma, uma identidade totalmente fora, deturpada e vivendo uma mentira, né? Então quando eu tive esse encontro com Jesus, foi bem interessante que Deus usou uma forma de uma igreja evangelizar, que era através de cartas, né? A igreja, eles escreviam cartas para pessoas, cartas à mão, de caneta, e eles entregavam nas residências, como se fosse Jesus falando com a pessoa. E num desses momentos da minha vida, que eu estava, né, assim, acredito, entrando numa depressão, entrando num momento difícil, eu encontrei uma carta dessa e eu comecei a ler e aquilo tocou muito meu coração, aquilo tocou. Eu falei, cara, isso aqui é verdade, isso aqui é real. E porque não foi só o que eu li, mas foi o que me tocou, sabe? Eu acredito que foi ali que o Espírito Santo veio sobre mim, porque o que eu senti na hora que eu li a carta foi muito forte, assim. Foi realmente em contato um pouquinho com o Evangelho, né? Uhum. E aí eu comecei a participar dos cultos dessa igreja, tinha um endereço no final, e aí começou a minha caminhada. Então foi muito intensa, porque desde o primeiro dia eu falei, não, eu acredito que é isso que eu quero viver para minha vida, só que vou precisar renunciar tudo, né? E eu tinha muitas amizades, assim, que não eram amizades que me levavam a um caminho que eu estava começando a buscar. Eram amizades que estavam me levando a um caminho, assim, que eles também precisavam do mesmo Jesus, né? Então, e eu não estava forte ali para ajudar eles, então eu precisava primeiro me separar, né? Foi isso que eu entendi de início. Então, aconteceram muitas coisas, né? Eu morava sozinho em Curitiba, não tinha um auxílio de ninguém, assim, então foi tudo muito difícil. Uhum. Tive muitas experiências, assim, com o lado espiritual, assim, eu digo, com demônios, assim, se manifestando para mim, sabe? Eu conseguindo ver. Então, eu tive muitas experiências dessa forma espiritual, né? E essa entrega, foram muitas entregas, assim, para Deus tirar os vícios, né? Cigarro, muito viciado em maconha. Então, foi gradativamente, mas foi intenso. Foram Uhum. 6 meses, assim, deu 6 meses de libertação, né? Foram 6 meses que eu fui deixando coisas para trás, para viver isso e tudo, né? E o meu coração sempre quis mais. Até hoje, assim,
é algo que tá dentro de mim, e o Espírito Santo me pegou, sabe, fez entender que é ele, assim, de uma forma de amor. Ele chegou para mim como um pai, e, e a forma que ele vem me trazendo até hoje, assim, é como um pai. Eu tenho um relacionamento com ele como um pai, assim, eu Uhum. sendo um filho. E isso que mudou, isso que começou a trajetória da minha vida, sabe? Então, deixei tudo para trás e comecei a ter intimidade com ele. Ele começou a se revelar para mim. Comecei a descobrir que não só eu falava, mas ele também falava comigo. Então, não só o que eu lia na Bíblia, mas também revelação do Senhor sobre a minha vida. E isso foi o que mais me impactou, é isso que tem me alimentado, assim, para eu entender, né, o que é o que Deus tem para as nossas vidas, né? E, e estando lá no meio dessa conversão, eu fazia faculdade e tudo, e sempre buscando a voz, eu quero ouvir o Senhor, sabe? Noites em claro, buscando Ele, noites e noites, experiências. Assim, fui tão tocado que eu comecei a falar, cara, eu preciso visitar as igrejas, porque eu quero mais de Deus, eu sei que Ele tá um pouquinho em cada igreja, e eu descobri que tem igreja que ele nem tá presente. Visitei por um grande período muitas igrejas, assim, de Sim. várias denominações, mas assim, não consegui encontrar algo assim que eu falasse, cara, esse aqui é um ambiente que ele está, e que ele é livre, que ele pode vir, sabe, que ele possa sentar conosco à mesa, né? E busquei por muito tempo isso, até que Deus me trouxe para uma igreja, né? E isso mudou a minha história, né? Isso mudou a minha vida, porque ele começou a falar comigo profundamente sobre coisas que ele já estava liberando para mim no secreto, Sim. mas que agora ele vinha, né, confirmando. Então, voltei para a cidade da minha família, aqui em Beltrão, Francisco Beltrão. É aqui que eu resido, é aqui que eu moro, que eu tenho a minha família, os meus pais, é aqui que eu me casei, né? Então, estou morando aqui e tenho vivido essas coisas loucas de Deus, né? Sim. Essas palavras que ele libera sobre nós, situações que ele nos coloca, assim. Eu sempre costumo dizer que se você está vivendo uma vida chata, se você está vivendo uma vida que é comum e você se diz cristão, cara, você não é cristão. Porque Uau. nós precisamos, cara, acessar um lugar em Deus. Existe um lugar, existe uma sala, sabe, no secreto diante do Senhor, que Ele libera situações para nós, Ele libera palavras, Ele libera missões para nós. Então é nesse lugar, sabe, que nós precisamos estar. E nesse meio tempo foram muitos testemunhos, né, de Sim. situações que Ele falou e aconteceu. Hoje eu vivo palavras assim que o Senhor já A tua liberou. família também, como o teu irmão, a tua mãe, todos foram Sim, através, depois de ti, sim. eles viram a transformação que o Senhor fez na tua vida e foram Uhum, também, ou foram aos poucos também, sim, porque hoje toda sua casa vai para a igreja, né? Sua sim, esposa, seu filho, seu irmão, sua mãe, tá todo mundo junto, sim. congregando lá, todo mundo. E não era assim antes. Não. Quando eu encontrei Jesus, eu acredito que a primeira coisa que ele coloca no nosso coração é um amor pelas pessoas que nós amamos, né? Do tipo, eu preciso que essa pessoa que eu amo conheça esse amor também, né? Sim. Esse Jesus. Então você precisa pregar o evangelho. E aí, minha família também estava passando por situações difíceis, né? Bem complicadas, então não tinha muito acesso e eu não conseguia vir para cá para poder falar, então era sempre por Aham. telefone e tal. E eu me lembro que a minha mãe não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo, porque eu estava tão diferente, como assim, né? Eu falava uma outra língua, ela dizia, Sim. parecia, né? Até que chegou um momento em que eu vim pra cá e comecei a falar tudo. E eles começaram a perceber que aquilo que eu falava era verdade, porque normalmente parece, ah, não, tanta mudança assim, né, cara? O cara desconfia, né? Sim. Muita coisa diferente. E aí, a minha mãe também começou a conhecer, ela foi a primeira, foi junto, sabe? Se entregou para Jesus de verdade, ela se lançou e falou: não, é isso que eu quero. E logo após veio meu irmão também, né? Veio meu padrasto, o Ivanir, ele também veio. Então, foi uma conversão assim que todo mundo viu.
muitas pessoas viram e falaram, não, cara, Jesus é real, porque aquilo que aquele cara, né, vivia daquela Sim. forma, só Jesus podia mudar, Você né? vê, isso acaba se dando um testemunho vivo, né? Sem mesmo É, falar sobre, às vezes só pelo fato de você mudar a tua postura, a tua forma de falar, as tuas atitudes, né? aham, As pessoas percebem, né, a transformação que ocorreu naquela sim. pessoa, né? Não, e é incrível, é isso. Eu acredito que quando você é tocado por esse Deus, você realmente é transformado de uma forma que você começa a carregar essa luz. Onde você passa, as pessoas falam, cara, você não tá mais o mesmo, você não é mais o mesmo, o que que tem dentro de você? Porque as pessoas percebem, você tá carregando Cadê o Jesus. Yuri? Onde é que Cadê tá? aquele cara, Cadê aquele né? Yuri, né? Vivia daquela forma e tal, o que que aconteceu? Então, foram anos intensos, tempos intensos, assim, de preparação do meu coração. E, e aí Jesus falou para eu voltar para Beltrão, para eu morar aqui, né? E é isso que eu tenho vivido hoje. E Deus me deu uma esposa incrível, assim. A Sim. Mayra é incrível. E ela Ela tem tem. uma história interessante, porque vocês já se conheciam antes, né? Vocês já Sim. se conheciam há muito tempo. Aham. E daí, quando você voltou pra cá, Eu e ela, a gente estudou junto, né, no ensino médio. Nós fizemos o Formação de Docentes, que ele é incluído junto com o ensino médio. E é uma capacitação, né, que você faz a sim. mais. E eram 4 anos, e nós estudamos juntos, né, os 4 anos, né, ficamos, assim, amigos, próximos. Mas depois que nós nos formamos, cada um foi para o seu caminho e tudo. Ela não Aham. conhecia Jesus. Então, quando eu voltei para Beltrão, ela também foi uma das pessoas que eu comecei a falar, olha, Jesus mudou minha vida e tudo. E ela falou, cara, eu também, né? Ela também estava tendo um contato assim com Deus, ela também estava Aham. indo em algumas igrejas. E eu falei, cara, mas vem conhecer a nossas e vem um dia, sabe? E ela sempre, não, não e tal, né? Um dia eu vou, sempre, né? Aí teve um dia que ela foi, assim, e realmente ela foi tocada também. O Senhor tocou a vida dela, transformou ela. E depois de um tempo, assim, a gente ficou muito amigo, mais próximo ainda, né? E a gente viu que aquilo lá não começou a ser só amizade, né? A gente Sim. começou, cara, alguma coisa tem, sabe? E, e a gente começou a se aproximar, e daí eu sempre fui acompanhado pelo meu pastor, pela minha pastora, o Jean Sim. e a pastora Andréia, e sempre nos ajudando, nos auxiliando, assim. E foram pessoas assim, são pessoas muito incríveis assim que nos impulsionam, pessoas que realmente assim foi Deus que colocou na Terra, assim que Glória a trouxe, Deus. olha, é um chamado que eles têm e é visível. Sim. E eles nos acompanharam, nos ajudaram, né, a entender como que agora a gente poderia proceder, né, como é um casamento cristão e tudo, porque é diferente, né, Sim. Luiz, você também casou, a gente casou na verdade bem Bem perto, perto, né? né? Hoje tem um mês de diferença Um um do mês. outro, né? E tem sido muito bom, assim, tem sido muito bom quando a gente tá junto, tá alinhado, quando os dois querem, sabe? Os dois têm temor do Senhor, tá passando por uma situação, não, vamos orar, sabe? Deus vai fazer, Deus Sim. vai liberar uma porta, Deus vai falar. Então a gente tem esse coração, sabe? A Uhum. gente tá casado 2 anos 2 anos. e tem sido dessa forma, sabe? O Senhor tem falado, tem conduzido e tem sido incrível, assim. Glória a Deus. Hoje você e a Mayra são líderes de jovens. Vocês Uhum. acompanham, tem um ministério com os jovens na igreja. Como que é esse desafio de estar com os jovens, né? Nesse tempo que a gente vive hoje, que é um tempo de muita informação, um tempo onde muitas coisas são oferecidas de forma extremamente aberta, né? Então, assim, Uhum. o acesso a todas as coisas, boas quanto ruins, ele é muito fácil de todos os lados. Como que foi o início? Como foi esse teu, digamos, esse teu chamado para estar com os jovens? Como que foi esse teu início? Como que está Uhum. sendo essa tua caminhada com eles? Que tu tem aprendido, que tu tem ensinado nesse tempo que você está com os jovens na igreja? Então, desde que eu comecei a estar com o Senhor, ele nos mostra, claro, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. E, e o Senhor sempre falou sobre missões, sobre nações, e liberou uma nação sobre nós, que é a Suíça, assim, desde o início, sabe? Ele Uhum. fala isso.
E a gente tem se preparado para isso também, tanto em oração quanto, né, naquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos. Mas o chamado com os jovens foi algo que veio, nós estávamos com os adolescentes, né? Então nós ficamos 1 ano e pouquinho com os adolescentes, foi um tempo muito bom, um tempo que o Senhor nos ensinou também, Sim. né? Então a gente sempre está aprendendo, né? Acompanhar pessoas, estar com pessoas, isso é muito bom, né? Que você não só ensina assim, mas você aprende muito mais, eu acredito, né? Sim. Você está em constante aprendizado. E aí veio o desafio de estar com os jovens, né? O Senhor disse, através de várias formas para nós, e aquilo começou a queimar, sabe? Aquilo começou a queimar, porque quando o Senhor libera uma palavra, acredito que não vem só a palavra, vem também junto, assim, sabe? Aquilo queima. Sim. Então começou a queimar, não, então é isso, uau, vamos lá. E nós começamos e tem sido excelente, assim, acredito que todos passam por desafios, situações difíceis, né, com os jovens, mas assim, o Senhor tem suprido. Quando Ele liberou essa palavra para nós, Ele falou que não seria somente você fazer aquele ofício, né, mas a presença dEle estaria, e é isso que faz toda a diferença, sabe, Luiz? Assim, de a presença vir e fazer, sabe, acontecer. E é isso que é gratificante. Isso que é gratificante. É você estar fazendo, você não está fazendo sozinho. Sim. Você está fazendo com Deus. Então a gente tem se capacitado, a gente tem buscado entendimento, né? Tanto na palavra, enquanto tipo, uma busca para entender. Porque como você disse, hoje a informação é muito fácil. Então qualquer um pode pegar o celular ali, pesquisar qualquer situação que tem dúvida. Sim. Mas quando se trata do Evangelho de Jesus, nós temos a Bíblia. Uhum. Nós temos a Bíblia, nós temos o nosso manual de instrução, e é isso que a gente busca, sabe? É isso que a gente vai na fonte, olha, é assim, é dessa forma, é assim que a gente aprende, sabe? Vamos deixar o Senhor ministrar sobre nós. E claro que existem muitas situações difíceis, né? Situações onde você vai depender de estar preparado ou não, né? Mas assim, o Senhor tem suprido. Sim, até mesmo que algumas situações, a gente às vezes tem mais, algumas situações que nós já passamos, elas se tornam mais fáceis de a gente tratar com eles. Agora tem de repente algumas situações que você ainda não passou, porque cada jovem, cada pessoa tem no seu específico. Alguns tiveram problemas com drogas, outros tiveram problemas com jogos, outros tiveram problemas com outros tipos de vício, alguns tiveram problemas em casa, com família, com pai, com mãe, ou de ausência, ou de algum tipo de violência, de agressão. Então, essa preparação ela tem que ser constante, né? Da mesma forma como você falou, muitas vezes você ensina sobre aquilo que você já passou e tem autoridade para falar sobre o assunto, e muitas vezes você aprende com as lições que eles mesmos passam para nós, né? Porque, como a gente estava conversando, a informação está aí. Né? Hoje, você entrar no Google, entrar nas redes sociais, qualquer palavra, qualquer assunto que se digitar, aparece uma enxurrada de informações, uma enxurrada de opiniões. Todo mundo tem voz, todo mundo dá uma opinião, todo mundo acha alguma coisa. Então, esse discernimento que é passado, acredito eu, né, através do acompanhamento com os jovens, através de eles entenderem que o que rege a nossa vida tem que ser a palavra do Senhor, é o que está aqui, é isso que vai nos direcionar, vai levar para um caminho de salvação, e faz muita diferença nessa hora, né, porque eles estão com a energia toda, né, eles estão com a energia pulsando, assim, eles são intensos, eles são muitas vezes do imediato, né? Às vezes entender que certos processos exigem uma maturação um pouco maior para acontecer, né? Eu acredito que é aquilo que Deus implantou no nosso coração no início com os jovens, foi falar sobre... Porque assim, como tem muita informação, muitos jovens, hoje jovens assim que a gente, né, tá junto, estão na faculdade. Então, na faculdade existe um leque de informação, existe um leque de pesquisas, né? Então, se o jovem ele não tem um posicionamento firme de Deus, do que é família, do que é trabalho, do que é missão, do que é estar naquele lugar, é muito fácil alguém levar ele.
Então, ele precisa estar firmado. Não, a família, ela é essa daqui. A ideologia, ela é essa daqui. Eu acredito que Deus criou o homem e a mulher. Então, se o jovem, ele tem esse entendimento por ele, não há alguém disse isso, mas se ele conseguiu compreender isso, que Deus já liberou sobre várias esferas de onde ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar com administração, se ele vai trabalhar na arquitetura, ele tem que ter um porte, sabe, que Deus libera sobre ele, Sim. isso, um entendimento sobre o assunto, a partir de Deus. Então, se a pessoa ela não tem firmado isso dentro dela, é muito fácil você ser levado por ideologias, ou por formas de pensamento, né? Então, você pode até ir lá e estudar, né? Marx, né? Você pode ir lá e estudar Freud, só que, cara, eles têm ideologias incríveis, assim, né? Tanto que estiveram dentro da sociedade e até hoje. Mas, assim, são ideologias, muitas vezes, comunistas, né? Anti-Deus, anticristo, anti-religião. E se o jovem ele não está firmado naquilo que Deus já liberou sobre ele, de família, de ideologia, isso vai levar. Isso vai fazer com que ele vá, sabe? Sim. Então, o nosso desafio no início foi esse. Foi de realmente a gente trazer esse entendimento para que ele entenda, cara, eu sei o que é família. É isso que eu carrego. Então é essa força, sabe? É isso que Deus deseja. Que nós estejamos firmados nele, na palavra dele, Sim. na Bíblia, e de uma forma sábia sendo conduzidos, né? Sim, é uma coisa que a gente sempre procura defender, que é justamente esse posicionamento, né? Isso. Até mesmo insistindo no assunto das redes sociais, do fato de todo mundo ter voz, todo mundo ter uma opinião, porque de todos os lados que você vai, as pessoas sempre se posicionam, né? Politicamente, religiosamente, ou por ideologias e coisas. E às vezes a ideia de você pregar isso para que a pessoa também, o jovem também se posicione e dizer, olha, eu sou cristão, sou evangélico, sou crente, a minha visão é essa, eu acredito que família é assim, eu acredito que política tem que ser dessa forma, acredito que ter uma, digamos assim, a cartilha, ter do posicionamento e não ter a vergonha de se posicionar. De não ficar aquela coisa em cima do muro para tentar, não, mas eu não vou falar isso porque pode desagradar alguém. Isso. Porque muitas vezes quem tá do outro lado se posiciona sem pensar com convicção, com convicção daquilo que tá falando. Não, eu sou de direita, eu sou de esquerda por causa disso, disso, e tanto que a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê esse embate ideológico, esse embate religioso, esse embate o tempo todo, porque as pessoas têm se posicionado, né? A gente vê muito falar isso, né? Tipo, e muitas vezes a gente não pode aceitar que uma pessoa que está fora nos posicione, nos determine como nós somos. Porque a gente tem muito esse senso de eu não quero machucar a pessoa porque ela vai ficar brava comigo, ela não vai gostar mais de mim. Mas o evangelho é isso, assim, a gente prega isso com amor, a diferença é essa. A gente precisa falar, assim, da verdade, mas com amor. Né? Você fala sobre o pecado, você fala assim, você precisa falar, nós precisamos falar sobre o pecado, sobre aquilo que Deus sabe que está em nós, que nós precisamos defender. Mas você precisa pregar isso com amor e se posicionar, porque a maioria, hoje, por exemplo, às vezes não quer fazer, vamos supor... A gente tem assim colocado alguns jovens nos desafios de fazer trabalhos falando sobre Jesus, né? De trabalhos da faculdade, trabalhos da escola, que eles possam colocar Jesus lá, né? Então é algo que eles podem fazer uma abertura lá dentro, trazer. Porque, cara, a faculdade... Parece que existe um medo, assim, nos jovens, nos pais dos jovens. Cara, meu filho vai pra faculdade e lá ele vai se perder. Parece que já tá certo, dito, né? Chegou lá. Só que assim, cara, se ele se perder, me desculpa, mas ele não se converteu, ele não se posicionou, cara. Ele precisa se posicionar. Sim. Nós hoje, como cristãos, nós precisamos estar lá e saber que aquilo lá não vai influenciar, nós vamos influenciar. Então, se o evangelho de Jesus, se um cara cheio do Espírito Santo entender isso e ir para uma faculdade, ele vai incentivar. A faculdade, ela nada mais é que um campo missionário. Sim. Ela é um lugar de evangelismo, cara. Exatamente. A pessoa, ela só precisa, sabe, abrir o coração para falar, Senhor, eu desejo ser incendiado, sabe? Eu desejo incendiar. É sobre chamado, é sobre propósito, né? É isso que queima. O que queima no teu coração?
Porque eu acredito, Luiz, que um cara que está dentro de uma faculdade, estudando com outro cara que talvez não conhece Cristo, é muito mais fácil ele ouvir esse cara do que ele ouvir um pastor. Porque o pastor, ok, ele já tem assim aquele estereótipo, né? Às vezes tu olha e já é o pastor. Mas um cara, um jovem cheio do Espírito Santo que está vivendo a mesma coisa que ele, né? Está na mesma turma, conhece aquilo que ele passa, as dificuldades, porque todo jovem tem um monte de dificuldade, né? E ele tá cheio do Espírito Santo e fala, cara, uau, aquele meu colega lá que estudou comigo, cara, ele pegava fogo, cara, ele era crente, ele era cristão, ele levava Jesus por onde ele passava. Então é isso, cara, não existe assim... O nosso primeiro chamado é estar no secreto. O nosso primeiro chamado é fechar a nossa porta, estar com o Senhor. Estar com o Senhor. É de lá que vai surgir, sabe, missões, para que o Senhor nos leve. Mas o primeiro chamado é estar com o Senhor, conhecer o coração dele, permanecer na presença dele. Sim. Foi para isso que nós fomos chamados, né? Então, o nosso coração tem sido esse. Nós sabemos que Deus já tem levantado, assim, Luiz, tantos jovens, assim, no nosso meio. Você tem acompanhado junto, assim, e a gente vê, assim, Deus, sabe, trazendo, assim, pessoas, assim, cheias de Deus, Sim. que compartilham testemunhos, assim, daquilo que Deus está fazendo, sabe? Daquilo que Deus falou e aquilo cumpriu, tipo, no outro dia, de palavras, assim, que o Senhor fala e aquilo é cumprido, assim, né? E aquilo é incrível. É incrível, cara, porque você vê um cara, um jovem que tem tudo pra sabe, seguir, assim, tem tantas... ele tem tantos convites de festa e ele decide, não, cara, eu quero queimar por Deus, eu quero queimar por Jesus, é isso, São sabe? pequenos milagres cotidianos, né? São Que toda vez que ele fala que não, eu quero estar na presença do Pai do que estar na balada, eu prefiro ler a Bíblia do que fumar fumar alguma coisa. São pequenos milagres, né? Isso são coisas assim que quando você chega na igreja, no culto de jovens, você vê tantos jovens ali queimando, cantando, adorando, pulando, sem vergonha, se posicionando às vezes na rede social, saindo pra rua, como eles já têm feito, evangelizando as pessoas. Isso é muito uau, assim, tu vê ali que o jovem, e muitos falam que os jovens não têm salvação, que essa geração é uma geração perdida, essa geração é uma geração e a gente vê que não, cara, tem muita gente que vai mover céus e terras aqui para levar o evangelho do Senhor adiante, né? E já está acontecendo, a gente já vê pequenos testemunhos, né, de manifestações do Senhor, daquilo que Ele tem liberado, e basta a pessoa desejar isso, né? Eu quero, Deus libera uma porção de fome e a gente precisa pegar aquela fome e se alimentar e querer mais, sabe? E é uma vida incrível com Cristo, cara, é uma vida incrível, ela não é uma vida fácil. Se fosse fácil, eu acredito que todo mundo estaria, né? Com certeza. A gente tem uma vida de renúncia, nós precisamos renunciar a muitas coisas, mas é incrível. Sim. Vale a pena, vale muito a pena. Uma das coisas que a gente sempre um embate na vida dos jovens é justamente essa questão que a gente falou de abrir mão de certas coisas, de renúncias, porque o evangelho, ele é às vezes tu ouve que o evangelho é um evangelho de aceitação. O nosso ponto de vista é um evangelho de transformação. Ele te aceita do jeito que tu tá. Se tu veio lá sujo, da rua, prostituto, viciado, drogado, doido, só que ele exige uma transformação. E a transformação exige muitas renúncias. E isso é uma coisa que muitas vezes gera um embate dentro da cabeça e do coração dos jovens, né? De ter que preciso abrir mão disso para... como que é esse trabalho, esse acompanhamento? Acredito que alguns sejam mais fáceis, outros sejam um pouco mais difíceis. Eu acredito assim que a pessoa que ela precisa amar Deus na sua totalidade, tem que ter esse entendimento. Tem que ter esse entendimento. Porque, eu não vou liberar isso, eu não vou deixar essa área da minha vida, porque, sabe, eu gosto disso, eu quero estar assim, dessa forma. Mas, cara, para você alcançar coisas maiores com Deus, você precisa renunciar. É a renúncia, né? Sim. E a renúncia, na verdade, ela só vai vir do lugar secreto. Porque quando você está com Deus e Ele começa a liberar coisas para você, é natural essa transformação. É natural. É sem peso, assim. Eu digo que quando ali no início...
Eu acho que assim, e isso que eu vou dizer foi o meu testemunho. Existem vários outros testemunhos que foram Sim. difíceis e eu não estou negligenciando, porque eu sei que tem pessoas que passam por situações difíceis, né? De Uhum. não conseguir, é difícil e é difícil mesmo, assim, a gente sabe, né? Mas no meu caso, cara, assim, eu fui liberando, assim, sabe? Um dia eu disse, não vou mais fumar, eu vou desejo estar com o Senhor, sabe? E não senti mais vontade, assim, de realmente, cara, não quero mais a bebida, não quero mais isso, não quero mais, sabe? E fui deixando para trás, fui deixando. Então, esse foi o meu testemunho, foi Uhum. dessa forma, sabe? Foi estando com o Senhor e ele foi, né, tirando de mim. Mas existem, né, muitas situações que a pessoa passa por dificuldade e tudo, né? E eu acredito que a renúncia, ela vai te liberar lugares assim em Deus, né? Ela Sim. vai te liberar níveis maiores, uma maturidade maior. Você vai ter um entendimento maior sobre tantas coisas quando você renuncia, né? Uhum. Porque quando você tem algo, aquilo que você tá preso, que você não consegue, você corre, 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 e tá no mesmo lugar, né? Você corre, 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 e tá no mesmo lugar, né? Sim. Então é difícil você abrir mão, é difícil você Uhum. dizer, Senhor, toma conta. É Sim. difícil, não é fácil. O cara precisa ser ponta firme, né? Para dizer, Exatamente. cara, toma, Senhor, o controle, porque ele vai tomar. E até O Senhor. mesmo junto de tudo isso tem os processos que você passa. Uhum, Porque vamos seguir no exemplo, por exemplo, do jovem na faculdade. A partir do momento que ele se posicionar, dizer, não, eu sou crente, eu não vou para cervejada, eu não vou uhum. isso por causa que eu acredito nisso, nisso. Ele vai ser, de certa forma, bombardeado também. E Sim. ele tem que estar, como ele está firme para se posicionar, ele tem que estar firme para Uhum. aguentar todo esse processo, né? Sim. Então ele vai ter que estar se É, fortalecendo em oração, em jejum, no secreto, como você aham. falou, para estar se fortalecido e não se abalar, porque muitas vezes eu vi hoje de manhã uma pregação do pastor André Fernandes que ele fala, às vezes o Senhor liberou 10 palavras sobre a sua vida, mas uma opinião de alguém que nunca edificou nada te coloca É para mais baixo. relevante. E o cara Exatamente. fica tipo. Fica assim, tipo, pô, Jesus falou para você 10 Uhum. vezes, 11 vezes, repetiu através de vários profetas, sonhos, deu revelações. Uau, aí uma pessoa que não tem nada a ver, que nunca edificou nada, que é uma pessoa totalmente aleatória no mundo, vem e libera a palavra sobre a sua vida, você Uhum. esmorece, né? Então, É, tipo, esse fortalecimento, tanto das renúncias, ele também vem nos processos que sim. você vai passar. Tu Uhum. vai passar por processos, né? É. E é essa a diferença de você estar pegando fogo, de você estar totalmente cheio de Deus. Porque eu lembro de uma. Alguém me disse isso. É um exemplo, né? Dois amigos de uma cidade pequena eram amigos, cresceram juntos. Um deles, né, virou pastor da cidade e o outro ele virou alguma coisa assim, eu acho que no ramo imobiliário, algo nesse Aham. sentido. E ele estourou, assim, foi pro mundo e acho que não é no ramo imobiliário, é alguma coisa assim na área da televisão. Enfim, não lembro o que era bem certo. Mas o cara estourou, assim, ficou milionário e tal. E um dia ele retornou para a cidade. E esses amigos Sim. se encontraram. E ele olhou para esse amigo pastor e falou: Nossa, que legal, né, cara? Você tem ainda a tua igreja, uma igreja assim, né? Ainda continuava ali, quantidade de membros. E assim, sempre muito abatido, aquele pastor. E eles conversando. E o cara que era milionário falou: Cara, como que pode, né? A gente cresceu junto e tudo, e eu cresci, estourei, e você continua aqui. E ele falou: Cara, sabe por quê? Eu vou lá fora e eu minto coisas como se fossem verdades. E você fala das verdades como se fossem mentiras, com uma Aham. cara batida, triste. Cara, você está falando do evangelho, você está falando de Jesus. Se você não falar com aquilo com uma, sabe, com força, com amor, porque é isso que está dentro de você, sabe? Eu acho que falta isso, sabe, Luiz? Uhum. Falta esse amor, essa compaixão que é de dentro para fora, né? Esse você está queimando, cara. É isso. A nossa vida vai passar muito rápido, vai passar Sim. voando. E se a gente não queimar por Jesus, cara, de nada vai valer. Exatamente. No começo tu falou sobre sua conversão, sobre o seu chamado de missão às nações, Uhum, certo?
Como que isso queima dentro de você, Yuri? Como que é a tua preparação? Tu já tá assim preparado? Já tem o anseio? Eu sei que a gente vive uma coisa de cada vez. Hoje o teu ministério é com os jovens, Uhum. tu tá à frente dos jovens, tá fazendo o ministério, tá fazendo acompanhamento, você, tua família, mas acredito que dentro do coração já queima dentro de você ir para as nações, como que vai ser, como chegar lá, quando chegar lá, como que tá esse processo também já. É, eu creio assim que no tempo certo, né, as coisas vão acontecer, a gente tá na dispensação do Senhor, mas a gente tem se preparado das formas assim humanas, né, a gente tem se encaminhado, né, para que aquilo venha acontecer, mas é no tempo certo, eu acredito assim, a gente já tem orado por aquelas pessoas, a gente sabe que Deus já prepara pessoas lá naquele lugar, Sim. né? Então a gente é isso, assim, a gente tá na dispensação do Passaporte já tá Senhor, pronto. já tá pronto, as malas estão lá, mas assim, é no tempo do Senhor, né? A gente sabe Sim, que muitas coisas assim acontecem e ele vem falando de várias formas mesmo. Mas eu acredito que no tempo certo, assim, a gente tem esse sim. entendimento. Deus, ele é bom, perfeito, né, agradável, tem a sua vontade, né? Glória a Então Deus. é dessa forma, assim, a gente sabe que vai acontecer no tempo certo. Sim, glória a Deus. A gente tem guardado essa palavra, a gente não tem negligenciado, a gente tem Uhum, corrido para isso, né? sim. E a gente tem se preparado. E isso é um ponto também bem importante, né, Yuri? Porque muitas pessoas têm chamado para as nações, para evangelismo, para missão, Uhum, para ser missionário, até mesmo apóstolo, né? E essa preparação ela tem que ser constante, né? uhum, Eu vi uma pregação de uma pastora que dizia: se teu chamado é para ser missionário, não espere chegar na nação para ser missionário, seja uhum. missionário na tua Isso. casa, na sua rua, no seu trabalho. Então eu acho que essa preparação tem que ser Uhum, constante, né? Muitas vezes talvez não você já pensando lá, mas já exercendo o teu missionário, a tua missão aqui, a tua forma de profetizar aqui, o teu uhum. evangelismo aqui, na rua, em casa, É. porque eu acho que é a partir daí que você vai aperfeiçoando, né? Para quando chegar lá, tu já tá. É porque eu acredito que as pessoas têm às vezes uma ideia de que quando eu ir para aquela nação que eu vou começar a falar de Jesus, que eu vou Sim, começar a pregar, a orar pelas pessoas, mas na verdade não, né? Assim, Deus só vai te levar quando você tiver entendido esse chamado. Se você já está fazendo aqui, a missão é o teu vizinho, a sim, missão é o teu colega que está do teu lado, né? Não é a nação em si, mas são pessoas. Deus vai te mandar a sim, nação, mas é para tocar pessoas, não é a exatamente. nação, né? Ali o mapa, mas é pessoas. Então, pessoas estão do teu lado, às vezes hoje morrendo, e você não libera uma Exatamente. palavra, não libera. Cara, Jesus está vivo, cara. Às vezes tu tem uma Jesus está missão lá vivo. quando as pessoas estão morrendo de fome naquele lugar, mas às vezes as pessoas estão morrendo de fome do lado da Do tua teu casa, né? Às lado, vezes as é. pessoas não só fome de físico, de alimentos, às vezes Aham. fome espiritual, às vezes Sim. depressão, às vezes doença, às vezes divórcio. E a Uhum. gente já acompanhou inúmeros testemunhos de que o Senhor restaura as vidas, restaura casamento, restaura a saúde, restaura o físico, mental, droga, Uhum. homossexualismo, enfim, tudo que tem no mundo, o Senhor Sim. ele capacita. E também testemunhos de pessoas que atravessaram o mundo para chegar lá do outro lado por uma vida, Aham. por uma pessoa, É. né? E às vezes, tipo, a gente também às vezes almeja multidões, né? A gente pensa, Sim. como eu falei no primeiro programa com o pastor G, às vezes a gente almeja aquela grandeza, aqueles milhares e milhares de pessoas, às vezes é uma É vida. uma vida. E depois vai te mandar para outro lugar, É, para outra vida. é uma sociedade muito imediatista, né? Do Sim, tipo, não, eu quero já, eu quero agora, porque é muito fácil hoje a informação. exatamente. Mas não é bem assim, né? Existe um processo, existe um caminhar, e você estando no secreto com Deus, ele vai alinhando isso. Isso, Ele vai exatamente. alinhando, ele vai mostrando para você, olha, não é tempo, agora é tempo. Isso não é ser totalmente espiritualista ali, o cara, mas isso é ser, sabe, você buscar a direção do Senhor, né? Aham. Em tudo aquilo que ele vai fazer, que ele tá fazendo, né? Glória a Deus. Yuri, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá em casa, para quem tá nos ouvindo. Esse é um momento que a gente vai deixar no programa para você passar a tua mensagem para quem está nos assistindo, envolvendo tudo isso que a gente conversou, Uhum. sobre tudo que você já passou, sobre os feitos que o Senhor realizou na sua vida, os milagres que já aconteceram. Para quem talvez esteja ouvindo esse podcast pela primeira vez, talvez
passou lá no YouTube, o YouTube sugeriu, ele clicou, entrou, ele nunca ouviu falar do Senhor. Esse nosso Deus que é maravilhoso, que nos cuida, que nos ama, que tem propósitos em nossas vidas. Eu queria que o microfone está aberto para ti. Então, o que eu queria dizer, eu acredito que é algo que eu passei, né? Eu acredito assim que hoje a homossexualidade ela é algo que é um tabu, as pessoas veem um tabu para o evangelho. Mas eu quero dizer assim, se você está passando por essa situação de homossexualidade, ela é apenas um pecado. Mas quando você encontra o Senhor vai mostrando a identidade, sabe? Isso é real. Uau. Porque o que eu colocava, o que eu imaginava, assim, eu falava, cara, Deus não vai me querer porque eu estou assim, eu estou dessa forma, então assim, eu vou precisar melhorar para daí eu ir para a igreja. Sim. Mas não é, Deus me queria daquela forma, sabe? Sim. E quando você chega, ele começa a te transformar, ele começa a te mostrar a tua identidade e ele vai na raiz, cara. Assim, o Senhor, a cura dele é real e é por completa. Então, para existir uma cura na identidade, primeiro você precisa achar a raiz daquilo, porque começou numa raiz. Sim. Muitos dizem que a pessoa nasce. Cara, não nasce, sabe? Existem circunstâncias, existem situações que você passa na tua vida. Eu, por exemplo, eu fui abusado, então com 7 anos. Então, Deus me levou na raiz para curar a raiz. Eu precisei curar a raiz, eu precisei liberar perdão, entender essa situação. E depois o Senhor começou a me mostrar sobre quem eu era, sobre o meu chamado, sobre o que eu deveria fazer nessa terra. Então, o que eu quero dizer é que Jesus ama a tua vida. A igreja não é uma igreja... eu quero dizer assim que existem igrejas que infelizmente pregam essa maldade, né? Mas existem muitas igrejas boas, existem muitas igrejas que vivem Jesus, que elas vão te abraçar de verdade, vão dizer, cara, vamos caminhar junto, nós vamos estar junto. Jesus é real, Jesus é vivo, ele vai transformar isso, sabe? E eu quero liberar essa esperança. É uma esperança, sabe? Que ela não é uma mentira, ela não é uma farsa, ela não é uma enganação. Eu não tô aqui enganando pessoas, eu não tô aqui dizendo que isso não é real. Isso é real, isso é vivo, sabe? Isso é a minha vida. Isso é o meu testemunho, é isso que eu carrego, sabe? É o amor dele, é isso que ele liberou, é isso que ele veio trazer na cruz, né? Então, isso é para todos aqueles que precisam, que desejam, que querem, que têm fome de Deus, né? O Senhor libera essa cura, esse amor, sabe? Aleluia. Obrigado, Yuri. Pessoal, vocês que estão em casa, muito obrigado por nos acompanhar. Yuri, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, por aceitar esse convite, por compartilhar a sua história com a gente, né? Tenho certeza que vai surgir mais oportunidade para você voltar aqui, para a gente conversar mais sobre vocês do Senhor. Amém, amém. Já profetizando, quando você estiver lá na Suíça, quando tu voltar, a gente vai estar aqui te esperando para a gente conversar. E você que está em casa nos assistindo, muito obrigado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha isso, que essa mensagem alcance mais pessoas e através da sua vida, através da sua curtida, da sua compartilhada, que o YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, Deus abençoe e até o próximo programa. Amém.